Como ser pobre tira a gente de muitos ambientes, tira a gente de contexto de muitas coisas. Vamos pensar. Eu tenho 34 anos e até ano passado eu nunca tinha saído do Brasil. Quando eu fui organizar a minha primeira viagem, eu não conseguia, nem, eu não tinha nem desejo. Eu não sabia o que sonhar, o que esperar. Por quê? Eu fui criada tendo tudo que eu preciso para comer, dentro dos limites, para vestir e tudo mais. A minha educação foi de escola pública a vida toda, eu não tive. Eu entendo que tem gente que está na minha realidade, que sonhava e tal, mas eu não sei. A pobreza, ela anestesia a gente por um tempo, pra gente não sofrer tanto. Não sei se você já teve essa percepção, se você. Eu não diria que a pobreza anestesia, mas eu diria que em relação ao sonho, a pobreza limita a base que você tem até mesmo para sonhar. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Aquilo que a gente pode sonhar, que a gente pode querer, está diretamente ligado com a vida que a gente tem. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Os símbolos que a gente tem, as referências que a gente pode sonhar, pensar em ter, elas são diretamente ligadas com as referências que a gente pode experimentar no dia a dia, seja lá como for. O que eu quero dizer é, para muita gente, o sonho é uma geladeira cheia. Para Sim. muita gente, o sonho é uma casa própria. Não quando você está numa situação específica em que, de repente, ir para a Itália não é realmente algo palpável. Não é nem pensável. Mas aqui entra o jogo, a virada de jogo, né, que eu acho que é muito interessante de se pensar, que tem a ver com a emergência da sociedade da informação. Manuel Castells, que é um sociólogo muito importante, ele tem uma obra fabulosa chamada Sociedade em Rede, ele popularizou muito esse termo da sociedade da informação, principalmente porque, a partir do entendimento, né, dele, a gente pode compreender que o capitalismo no mundo atual ele funciona centralizando a produção e a distribuição de informação para além de tudo. Nessa distribuição, nessa centralização da produção da informação, tem uma coisinha muito específica que acaba se transformando em algo muito relevante na nossa vida cotidiana, que são as redes sociais, que é a publicidade, por exemplo. A publicidade e as redes sociais, elas fazem com que justamente as referências que nunca foram referências para pobres passem a ser. Então a pessoa que vive na miséria, mas tem um celular na mão, e a pessoa que é muito rica e tem um celular na mão, ambas vão ser atingidas, impactadas por uma propaganda de um tênis Nike de R$ 2.000. A pessoa que tem muito dinheiro vai comprar esse tênis Nike de R$ 2.000 como se tivesse pagando um copo d'água. A pessoa que não tem grana vai não ter grana para isso. Eu estou usando o exemplo do tênis da Nike, mas aí você pensa em qualquer objeto que possa ser consumido, né? Porque os objetos que podem ser consumidos numa sociedade do consumo, eles tendem a ser aqui. Eu estava relendo o Zygmunt Bauman depois que aconteceu, né, essa mega operação no Rio de Janeiro, vou chamar assim, porque eu lembro muito dessa questão de você usar a guerra como um espetáculo, e aqui nesses tempos líquidos fala muito sobre isso, logo no começo do livro, né. Olha aqui o que que o Bauman fala: "Num planeta negativamente globalizado, a segurança não pode ser obtida, muito menos assegurada, dentro de um único país ou de um grupo selecionado de países. Não apenas por seus próprios meios, nem independentemente do que acontece no resto do mundo. A justiça, essa condição preliminar de paz duradoura, também não pode ser obtida assim, muito menos assegurada. A perversa abertura, entre aspas, né, das sociedades imposta pela globalização negativa é por si só a causa principal da injustiça e, desse modo, indiretamente, do conflito e da violência. Como diz Arundhati Roy, enquanto a elite, em algum lugar do topo do mundo, busca viagens a destinos imaginados, os pobres são apanhados numa espiral de crime e caos. As ações do governo dos Estados Unidos, diz ele, juntamente com seus vários satélites mal disfarçados de instituições internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, geraram como produtos colaterais perigosos o nacionalismo, o fanatismo religioso, o fascismo e, evidentemente, o terrorismo, que avança de mãos dadas com o progresso da globalização liberal. Fecha aspas. Aquilo que vão definir você enquanto pessoa digna, vai dizer Zygmunt Bauman. O pulo do gato é que hoje, tendo ou não acesso, grana, para conseguir comprar as coisas, você ainda é impactado e ainda vive numa sociedade maior do que aquilo que a sua classe social ou seu grupo social ou o local em que você mora pode te oferecer.
Então, se a pobreza talvez fosse aquilo que limitasse os referenciais para se sonhar algo, talvez hoje ela é aquilo que, ao não limitar os referenciais do que você pode sonhar, limita a tua própria condição digna dentro de um capitalismo informacional, dentro de uma sociedade do consumo no bojo de um capitalismo contemporâneo. Se talvez antes a pobreza fosse aquilo que te deixava distante, hoje ela é aquilo que te aproxima e que joga na sua cara a sua falta de dignidade, já que você não pode consumir as coisas que lhe fariam ser uma pessoa digna. É nesse ponto que o coach de internet ganha um ponto, ganha ali um crédito, porque é justamente ele que vai dizer: você é pobre, se você economizar 10% do seu salário e investir na bolsa, você vai conseguir comprar o Nike de R$ 2.000 ou qualquer outro objeto de consumo que possa ser um sonho. Porque agora a publicidade pode trabalhar com o sonho de qualquer pessoa. Ela pode trabalhar com isso, sem nunca prometer que ele vai ser satisfeito. Ou melhor, sempre prometendo, sem nunca prometer a satisfação em si. Mas nunca vai haver satisfação, sempre vai haver uma pessoa que tem mais do que você, mesmo no seu grupo, e você vai estar sempre buscando o andar de cima. Eu coloquei uma matéria na verdade não, uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou os ganhos do 0,0001% das pessoas mais ricas do Brasil, os 10% dos 10% mais ricos. Então, mesmo quem está nesse grupo seleto de helicópteros, viagens, cartões, mulheres, dinheiro, ele vai achar que ele não tem tanto, porque tem um carinha lá da parte de cima da pirâmide que tem, tipo, uma caralhada de dinheiro a mais. E delegando ao próprio indivíduo a responsabilidade de satisfazer este sonho que nunca será satisfeito. E, portanto, delegando ao próprio indivíduo o seu fracasso. Hoje nós vivemos numa sociedade que produz fracassos, que produz fracassados, e que é interessante essa produção para uma espécie de controle social, tudo bem? E aí, eu vou continuar nesse tema de pobreza com o Vinícius Siqueira, que ele falou bastante sobre isso nos últimos vídeos dele, então eu separei alguns aqui pra gente ver. Que tem gente que não quer ser elegante, que gosta de ver como o rico se veste e quer se vestir igual para tentar pertencer ali, ter uma falsa sensação de que pertence àquele ambiente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Particularmente, eu acho a elegância chatíssima, sendo muito sincera. Eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa cordial, mas bateu, levou, coisa que a elegância não me permite. Isso porque em muitos contextos do nosso cotidiano, a elegância não faz nem sentido, não faz nenhum sentido, ela beira o caricato. Eu cheguei a fazer um vídeo em um momento sobre um rapaz falando sobre elegância na praça de alimentação e sobre como que isso soa tão errado, sobre como isso soa tão estranho, Hum. tão fora de lugar, manter uma elegância dentro de uma praça de alimentação. As pessoas estão cagando, foda-se, sabe? Ah, minha tia era bem assim, quando eu ia sempre comer nos restaurantes, né, com o ticket de refeição dela, é maravilhoso. E aí ela tinha o esqueminha, né, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Nunca, nunca, às vezes, sempre. Que era pra manter as mãos assim, né. Ai, meu Deus do céu, esperando elegantemente. Isso porque, e aqui eu vou falar de elegância pegando o gancho do vídeo inicial. Geralmente, quando se vê influenciadores de TikTok, Instagram falando sobre elegância, a gente tem uma idealização de uma elegância de famílias quatrocentonas, de uma elegância que vem de famílias que durante séculos tinham muita grana e muito capital social, e na tentativa de aplicar ao cotidiano, alguns signos, roupas, posturas, tenta-se colar ela no nosso corpo de proletariado. Mas isso não funciona para o proletariado. O proletariado não tem séculos, séculos de práticas desses bons modos. E convém dizer que elegância não é um conceito fixo, né? Essa elegância é uma elegância de cima para baixo. Essa é uma elegância que faz parte das interações, faz parte das condições para interagir, que vem de classes altas, altíssimas, que há muito tempo são classes altas, né? Famílias que há muito tempo pertencem à alta classe. E esse tipo de elegância no dia a dia de um trabalhador qualquer, meu e você que está me assistindo, não faz muito sentido.
Não é o tipo de coisa que é aplicável numa praça de alimentação, não é o tipo de coisa que é aplicável na pracinha tomando cerveja, não é o tipo de coisa que é aplicado no churrasco tocando violão, não é o tipo de coisa que Eu amo aquelas trends, né, que as minas colocam assim: "Eu saindo com um look que não diz nada, que não condiz com o lugar que eu estou", né. E todo mundo nos comentários: "Ah, diz sim, diz totalmente sim, o lugar que você tá. Você tá imaginando que você tá, ó, totalmente desfocada, mas você tá, ó, certinha". vai ser aplicável num show, de repente, no boteco da esquina, no forró. É claro que uma coisa é você ser educado e saber ali como se comportar em diferentes ambientes. Mas no caso eu não estou falando disso, desse conceito de saber se situar. Eu estou falando da elegância de fato. E há uma coisa muito interessante desses perfis que costumam falar sobre elegância, que é algo que o Pierre Bourdieu chama de boa vontade cultural. A boa vontade cultural é a escolha pelos alvos culturais, pelas coisas, pelos objetivos que pertencem à casta superior de gosto, de escolha, né? Ou seja, a escolha de um certo modo elegante que uma alta classe teria, mas sem saber exatamente por que essa escolha é feita. Essa escolha é feita porque ela foi feita por quem domina o gosto, e não por nós, que de repente vimos um perfil no TikTok dizendo que roupa tal é old money e resolvemos comprá-la. E de Need money, eu gosto muito. As pessoas com estilo need money, é o meu no caso, né, porque eu tô com um moletom aqui com furo, né, aqui ó, totalmente need money, cara. E essa aqui é uma Nike original, só que ela é de brechó, então certa forma, de fato, não cabe a gente esse tipo de escolha. Vira uma parada meio estranha, um pastiche, vira um negócio estranho, bizarro, vira um negócio deslocado, fora de lugar. Porque nós não temos esse gosto. E tudo bem não ter esse gosto, porque esse gosto funciona como distinção e dominação. Tudo bem subverter a elegância. Tudo bem se adaptar aos lugares que a gente tá, que a gente mora, que a gente vive. E talvez essa seja a grande graça da coisa. Não uma relação de tentar assimilar o que é uma elegância de alta classe que a gente nunca vai conseguir assimilar. Sabe por quê? A boa vontade, ela é verificada, vista por quem está na alta classe. A alta classe olha e percebe que está rolando uma boa vontade. Vou dar um exemplo rápido aqui. É como se fosse perguntado para alguém que tem um capital cultural enorme, vê muitos filmes, está muito inteirado no cinema, se pergunta qual é o melhor filme que viu na vida e a pessoa cita 3 filmes clássicos e depois se pergunta para alguém que de repente através da internet descobriu uma lista ou outra de filmes e decidiu dizer, né, esses mesmos 3 filmes que são considerados os melhores através de críticos que pertencem a famílias que são completamente inseridas em circuitos culturais. uhum. Se por um lado os críticos que pertencem ao circuito vão dar justificativas que se relacionam à história do filme, ao lugar dele na história do cinema, ao lugar dele na história da arte, as inovações que ele pôde trazer, inovações de narrativa ou técnicas, a pessoa que acabou de descobrir talvez no máximo diga porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho que é assim. E isso é perceptível. É possível perceber a falta de domínio do gosto. Até porque o gosto não é meramente subjetivo. Ele pode se manifestar subjetivamente, mas é construído socialmente. Então o que sobra pra gente, trabalhador, dia a dia, quem vem de família de trabalhador? Eu acho que o que sobra é subverter o gosto. Eu acho que o que sobra é combater o gosto. Eu acho que o que sobra é ser autêntico no próprio gosto que pertence a nós e largar a mão de ser pudico, de ser não me toques em relação aos gostos que nascem da nossa própria classe, aos objetos culturais, aos produtos culturais que nascem da nossa classe. Porque no fundo, esses a gente domina. Esses a gente sabe como funciona. Esses a gente pode se relacionar e até transformar se quiser. Mas o sentar-se à mesa, sabe? Esse tipo de coisa, a interação propriamente elegante de uma alta burguesia quatrocentona paulista, isso a gente não domina, nunca vai dominar e vai sempre parecer ridículo. No entanto, subverter essa elegância talvez seja algo bem relevante. Talvez funcione para não só tirar da gente uma certa relação de dominação que se dá através de uma distinção por conta do gosto, por conta do jeito de se portar, mas até mesmo para expor nas entranhas como que esse jeito de se portar é ridículo, mesmo quando feito dentro dos espaços em que ele é legítimo. Porque no fundo, tudo envolve relação de poder, tudo envolve relação de dominação. Claro, tudo nesse sentido aqui que eu tô falando. E você, é elegante? Ai, chique é ser inteligente, né. Eu trabalhei uma vez num evento, um evento médico bem bacana, foram vários dias de palestra,
Na verdade não foram palestras, foram aulas, né, tinham, enfim, especialistas do mundo todo dando aula para esses médicos especializados, e aí, para poder distrair as esposas, as acompanhantes, né, as companheiras desses médicos, tinham várias outras atividades bem legais, assim, né, aula de maquiagem, enfim, aula de como você se vestir, e aí eu lembro que tinha uma aula de como você montar uma mesa elegante, de você montar uma mesa elegante, de você se portar à mesa, de você servir um jantar, quais são as flores que você coloca e bá-bá-bá, bá-bá-bá. E aí eu ficava prestando atenção, as mulheres nem prestavam atenção no que a professora estavam falando, conversavam entre si. Aí eu fiquei pensando: "Nossa, a falta de educação já começou aqui, ninguém nem respeita a mulher". Ah, mas é isso, a elegância e aí eu fiquei pensando nisso e no mesmo ano eu fiz uma mesa no meu aniversário, e eu vou deixar aí a mesa de baixo custo para vocês avaliarem e darem nota se eu sou elegante. Falou.